Canal Brasil Pátria do Evangelho, 46ª palestra. A origem espiritual das doenças. A origem das doenças. A doença não é uma causa, mas sim uma consequência proveniente das energias negativas que circulam nos nossos dois corpos, no corpo astral, perispírito, e no corpo físico. O controle de todas as energias que recebemos e sentimos é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. E se temos conosco energias que nos provocam doenças, é porque somos indisciplinados a nível mental e emocional. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz explica que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os seus tecidos, também o corpo astral absorve elementos que o degradam e que se refletem nas células materiais. Permanentemente recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração, bem como das radiações emitidas pelas outras pessoas, para as quais também nós enviamos a energia que geramos. Assim, somos responsáveis pela emissão das energias boas ou más que vamos fazer chegar aos outros, conforme aquilo que pensamos e sentimos pelos mesmos. Daí ser essencial que vigiemos os nossos pensamentos e sentimentos. Tipos de doenças. As doenças podem ser classificadas em 3 tipos: físicas, espirituais, atraídas ou simbióticas. As doenças físicas são distúrbios provocados, dentre outros, por algum acidente, por um excesso de esforço ou por um exagero alimentar, o que faz com que um ou mais órgãos não funcionem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. As doenças espirituais são aquelas provenientes de nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso corpo astral geram uma autointoxicação energética. Quando essas energias descem para o corpo físico, criam um campo energético favorável à instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como o coração, o fígado, os pulmões, o estômago, etc., trazendo com elas uma série de sofrimentos. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, as quais, enquanto não forem drenadas, mantêm-se no corpo astral enfermo. Em cada reencarnação, a nascemos ou até mesmo na vida ultrainterina, podemos trazer conosco os efeitos das energias nocivas presentes no nosso corpo astral, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na atual encarnação. Enquanto essas energias permanecem no corpo astral, não se dará a cura total. Quanto às doenças atraídas simbióticas, são aquelas que chegam até nós devido à sintonia que fazemos com energias negativas. O que é uma pessoa colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, pode emitir, senão as mesmas coisas? Essa atração gera uma simbiose energética, a qual nos provoca a sensação de que estamos sofrendo de uma doença que, na verdade, está afetando a pessoa em questão, a qual ficamos energeticamente ligados, causando a sensação de que estamos doentes, pois sentimos todos os sintomas que a outra pessoa sente. Aí vamos ao médico e ele nada encontra em nós. André Luiz afirma que se a mente encarnada ainda não conseguiu disciplinar e dominar as suas emoções e, pelo contrário, alimenta paixões, ódio, inveja ou ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual inferior, os quais vão emitir energias maléficas para impregnar o corpo astral do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais, podendo levá-lo à doença. Surgimento das doenças. Cada um dos nossos pensamentos, emoções, sensações e sentimentos negativos faz com que o corpo astral fique imediatamente com uma forma mais densa e que a sua cor fique mais escura, devido à absorção dessas energias nocivas. Durante esse momento de indisciplina, o ser humano mobiliza e atrai energias grosseiras, que se convertem em resíduo denso e tóxico.
Por causa da sua densidade, essas energias nocivas não conseguem descer logo para o corpo físico e vão se acumulando no corpo astral. Com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas, que não foram dissolvidas ou que não desceram ao corpo físico, acabam por prejudicar o funcionamento do corpo astral, pois formam manchas e placas que se agarram ao mesmo e que vão se agravar, se a carga nociva que está acumulada for aumentada, com desatinos na existência atual. Nos seus tratados didáticos, a medicina explica que desde o nascimento físico existe no organismo humano micróbios, bacilos, vírus e bactérias que são capazes de produzir várias doenças. Graças à quantidade ínfima de cada tipo dessas vidas microscópicas, elas não causam doenças ou afecções mórbidas, pois são impedidas de ter uma proliferação além da cota mínima que o corpo humano pode suportar sem que adoeça. Entretanto, quando esses germes, motivados pela presença de energias nocivas no corpo físico, ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, começam a proliferar e a destruir os tecidos do seu próprio hospedeiro. Saindo em ondas sucessivas das estruturas energéticas do corpo astral em direção ao corpo físico, essas radiações nocivas criam áreas específicas onde se instalam e desenvolvem as vidas microscópicas, encarregadas de produzir os fenômenos que serão compatíveis com o quadro das necessidades morais do indivíduo. Essas vidas microscópicas alimentam-se das energias nocivas que chegam ao corpo físico, conseguindo multiplicar-se muito rapidamente e, por consequência, causando as doenças. A recuperação do espírito doente só se consegue mediante a eliminação da carga tóxica de que está impregnado o seu corpo astral. Embora o infrator, já arrependido, esteja disposto a uma reação construtiva, no sentido de se purificar, não pode escapar do império da lei de causa e efeito, que diz que a cada atitude corresponde o efeito de idêntica expressão que impõe o aperfeiçoamento na mesma proporção. Ou seja, a pessoa terá que se esforçar para repor as energias positivas, tal como se esforçou para gerar as energias negativas que se acumularam no seu corpo astral. Eliminação das energias tóxicas. Assim, e como consequência da lei de causa e efeito, o corpo físico que vestimos nessa encarnação, ou outro qualquer que tenhamos uma encarnação futura, terá inevitavelmente que ser o dreno ou a válvula de escape para eliminar as energias nocivas que nos intoxicam e que nos impedem de caminhar firmemente pela estrada da evolução. Durante a purificação do corpo astral, as toxinas psíquicas encaminham-se para os tecidos, órgãos e zonas do corpo físico, provocando as disfunções orgânicas a que damos o nome de doenças. Quando o espírito não consegue eliminar todo o conteúdo venenoso do seu corpo astral, durante uma existência física, vai acordar no além, sobrecarregado de energia primária, densa e hostil. Neste caso, pode eventualmente, em função do tamanho dessa carga, ser encaminhado a um umbral, onde será submetido a terapias regeneradoras. Assim vai, pouco a pouco, se livrando das excrescências, nódoas, venenos e crostas fluídicas que nasceram no tecido do seu corpo astral, como decorrência dos atos indisciplinados que cometeu na matéria. No umbral, é aliviado da carga tóxica acumulada na Terra, tal como também acontece ao seu psiquismo doente, que acorda e se corrige para viver existências futuras, mais educativas e menos animalizadas. Os espíritos socorristas só tiram do umbral os infratores que já estejam aptos a suportar uma permanência nos postos de socorro e nas colônias de recuperação do corpo astral, adjacentes à superfície da Terra. Nessas alturas, cada espírito é resgatado, mesmo que ainda não tenha eliminado todas as impurezas, e irá reencarnar em corpos, onde limpará e drenará dessas energias residuais através de doenças que lhe irão aparecer. Como as filosofias espiritualistas não pregam o conformismo, é de todo lícito procurar-se a medicina terrestre que
que pode aliviar muito e até curar aquilo que for permitido por Deus. Se a misericórdia divina pôs os remédios ao nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los para combater as energias nocivas que migraram do corpo astral para o nosso corpo físico, mas não devemos esquecer-nos que os remédios tradicionais combatem apenas os efeitos da doença. A ajuda da medicina. Algumas vezes as doenças exigem tratamentos prolongados, outras é preciso ir até a mesa de cirurgia, mas seja qual for o processo, tudo faz parte da lei de causa e efeito, que tenta nos despertar para a reforma moral através desse meio doloroso. As medidas profiláticas relativas às doenças têm que começar pela conduta mental, exteriorizando-se depois na atuação moral, conceito muito bem refletido na antiga máxima romana, mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Os maiores responsáveis pelas energias grosseiras e nocivas que adoecem o homem são os estados de disciplina que dão origem às reações do corpo astral em detrimento do corpo físico. Sentimentos tais como orgulho, avareza, o ciúme, a vaidade, a inveja, o egoísmo, a calúnia, o ódio, a vingança, a luxúria, a cólera, a maledicência, a intolerância, a hipocrisia, a amargura, a tristeza, o amor próprio ferido e o fanatismo religioso, assim como as consequências nefastas das paixões ilícitas ou dos vícios perniciosos, são geradores de energias nocivas. Conclusões. Em resumo, a maioria das doenças que atingem o ser humano, senão a quase totalidade delas, é causada pela leviandade e pela conduta muitas vezes antiética e antimoral com que ele encara a sua relação com a vida. Se fizer uma análise criteriosa do seu comportamento, constatar-se-á que todos os sofrimentos que o afligem continuarão a existir enquanto ele não diminuir tais causas. Portanto, as soluções superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas que ninguém conte com milagres. Por outras palavras, para se conseguir a cura integral de uma doença, é preciso que pensamento e atuação estejam sempre pautados segundo os ensinamentos trazidos à humanidade por Jesus Cristo, ou seja, os ensinamentos cristãos. Referências bibliográficas. Por favor, leiam com atenção as referências bibliográficas. Fim. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.